Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, o que temos na nossa aula? Aula de número 61, temos objeto de conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Muito bem, então te convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, então temos aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, onde que aparecem essas grandezas? Em diversos casos, né? E nós vemos aqui um caso aqui, ó, na física, né? A física é um componente curricular, né? É uma ciência aí que utiliza muito da matemática, né? Então, há vários exemplos de grandezas diretamente proporcionais, né? E nós veremos agora alguns exemplos. Então, vamos aos nossos exemplos. A lei de Hooke, né, da elasticidade. E aí nós temos aqui, ó, uma mola, né, lembrando da elasticidade. Então diz o seguinte: a força F exercida em uma mola é diretamente proporcional à sua deformação x. Diretamente proporcional à sua deformação x. Aí nós temos aí, ó, a constante de proporcionalidade é a constante elástica da mola. Né? E nós vamos ver que essa constante de proporcionalidade é muito utilizada a letra K, né? E aqui está a letra K. Então, como é que fica essa formulazinha, né, da força aí de elasticidade, né, conhecida como lei de Hooke, né, de Robert Hooke, né, que era inglês, né, não é o incrível Hooke. Muito bem, temos aqui o F igual a K, que vai ser essa constante de proporcionalidade, né? E nós temos aqui nós estamos falando uma proporção diretamente, né? Diretamente proporcional. Então vai ter uma multiplicação, ó, K vezes X, KX, né? E o que é isso, né? A mola, nós podemos já imaginar, né? O que acontece? Quando a gente aperta uma mola, né? Ela tem aquela força, né? Se a gente empurra, ela tem aquela uma força, né? Que é a força da elasticidade. Ela também está empurrando contra, né? Tem aquela força que a gente consegue ver. Aí, o que acontece? Quando a gente mexe com ela, né? A gente aperta ou a gente estica. Quando a gente solta, ela volta, né? Aquela posição inicial dela, né? Então, é isso que fala da força aí, da elasticidade, que vocês verão mais para frente, né? Aí eu acredito já nos próximos anos, e aí vocês lembrarão aí dessa proporcionalidade, que elas são diretamente proporcionais, tá? Então vai ter K, né, que é essa constante, não tem aquela mola que é um pouco mais resistente, outra menos resistente, que fica mais, né, fácil, você utiliza menos força, né, para fazer essa deformação na mola, né, essa deformação que eu falo quando você aperta ou quando você estica, né, então essa aqui é o K. E esse K é multiplicado. Então você vai sempre lembrar que uma força diretamente proporcional, né, você está pegando essa constante de proporcionalidade e multiplicando, tá? É o produto, multiplicação. Temos mais exemplos, tá? Ainda falando de física. A lei de Coulomb, né, que é da força elétrica. A força elétrica, vejam aí que nós utilizamos, né, aí na física, o F, né, para força, entre duas cargas elétricas. O que diz? Ela é diretamente proporcional ao produto, né, multiplicação, né, de suas cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância que uma carga está da outra. Vejam aqui que nós temos um desenho, ó. Aqui no próximo quadro, a gente já vai ter aqui o nosso desenho das duas forças. Olha uma força lá, né? Estão sendo representadas de vermelho e azul. De vermelho nós temos aí a força positiva, né? A nossa carga positiva, e uma outra carga de azul, que é a carga negativa.
Vejam que nós temos uma positiva e uma negativa. E vocês, em algum momento, já ouviram falar, que os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Né? Está lembrando e fazendo referência aqui, né, essa atração entre duas cargas elétricas. E aí nós temos a fórmula, ó, K, o que o K está fazendo? Ó, multiplicando, né, tanto Q1 quanto Q2, que são essas duas carguinhas aqui, vermelho e azul. Tá? E ela é inversamente proporcional. Então a gente já tem a ideia do inversamente proporcional, porque a gente divide, ó, pela distância ao quadrado. Tá? A distância está sendo representada ali pela letra R. Podia ser um D de distância também. Tá? Muito bem. Então, vimos aqui mais um caso, né, de utilização na física. E tem mais um caso, tem vários casos, né? Vamos ver mais um agora aqui, ó. Né, que é o movimento uniformemente variado, né, MUV, né? Normalmente aí na primeira série do ensino médio, né, você vai aprender mais sobre isso. No 9º ano, no próximo ano, também vocês verão. Então, nós temos aqui a posição S de um objeto em movimento uniformemente variado, é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Vejam que nós estamos utilizando aqui o tempo T, né? E aqui posição S. Quando a aceleração A é constante, né? Ó, constante. Já lembramos aí da nossa constante. A aceleração aí tem que ser constante, por isso que ele é uniformemente variado. E aí nós temos o S, né, que é a posição aqui, tá, no espaço, né, igual ao U, que é a velocidade, podia ser um V, né, normalmente, muitas vezes a gente vê essa forma com um V também, um V, e o índicezinho, que é aquele númerozinho que fica bem no pezinho da letra, né, 0, né, ou um O de inicial, tá? E nós temos um T de tempo mais, né, ó, a aceleração, que é constante, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ou a gente pode botar, né, tudo isso multiplicado por 1/2, né? Então, nós estamos vendo aí como que essas, né, grandezas direta ou inversamente proporcionais estão, né, no nosso dia a dia, tá? E a física, ela se apropria bastante disso. Trouxe até um gráfico aqui, ó, de como que fica, né, também aí para os próximos anos, aqui de 9º ano, né? Vocês já verão aqui isso aqui de maneira mais profunda, né? Nós temos aqui o gráfico, então, ó, desse movimento. Aqui, lembra que o S, ó, é a posição, né? Nós temos aqui, ó, e aí tem velocidade, né? Onde a velocidade aqui, ó, tá ficando positiva, depois fica negativa. Aqui nesse T1 bem no meio ali, nós teremos velocidade igual a 0, né? Muito bem. Então, vimos alguns exemplos, tá? Normalmente você sempre pergunta, professor, mas onde isso é utilizado? E grandeza diretamente, inversamente proporcional, né? Aí é utilizado muito no nosso dia a dia. Vamos então para veremos aí grandezas diretamente proporcionais. Então, são aquelas que crescem, tá? E aqui tem que tomar cuidado porque crescem ou decrescem, tá? Na mesma proporção. Então, aqui é um resumo, né? Crescem, muitas vezes os alunos acreditam que ela só cresce. Não, ela cresce ou decresce. Elas vão crescer ou decrescer juntas, mas um detalhe, não é porque uma e a outra estão crescendo ou decrescendo que elas são proporcionais, né? Porque ó, a própria palavra proporcional vai lembrar aqui, ó, que elas têm que estar, né? Tem que ter aí uma mesma proporção, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, matematicamente duas grandezas x e y são diretamente proporcionais se existe uma constante k, né? Que nós vimos aí nas nossas fórmulas de física, né? Agora há pouco. Tal que y, né, é igual a k que multiplica, né, o x. Então, elas são, vejam que nós temos aqui um produto, tá? O k está multiplicando. Quem é o k? O k é a nossa constante, tá, de proporcionalidade, ó. Então, k, mesma proporção,
E aí, vamos verificar, né, alguns exemplos. Grandezas diretamente proporcionais, que vai ser o nosso assunto aqui da nossa aula, considerando a relação entre o tempo, t, e a distância percorrida, d, por um objeto em movimento uniforme, onde a velocidade é constante, tá? Então, sempre quando fala constante, é porque ela não muda, né? Ela continua a mesma velocidade, tá? Temos que d é diretamente proporcional a t. E a equação seria, então, d, aqui nós temos uma velocidade, né? Ó, v, ela é constante, como se fosse o nosso k que nós vimos agora, né? Onde v é a velocidade. Se o objeto percorre 60 metros em 2 segundos, tá? Então, nós temos aqui, ó, tá dando a distância, né? E o tempo em 2 segundos. E sabemos que a velocidade, né, é constante, é o nosso casinho aqui, né? É a nossa constante de proporcionalidade, ó. Nós conseguimos encontrar, né? Então, dividindo a distância pelo tempo. Tá? Então, a velocidade, né? Por quê? Por que a gente dividiu a distância pelo tempo, professor? Nós vimos que aqui que o V vezes T, né? E V é constante. Tá? Que é o nosso casinho aqui, a nossa constante de proporcionalidade. Agora nós temos uma informação. O objeto percorre 60 metros. O que é os 60 metros? Em 2 segundos. Então, nós temos que D é igual a 60 e o T é igual a 2. Então, o que a gente deve fazer? Quando eu tenho uma equação, ó, aqui nós estamos trabalhando com a equação, né? E nós temos o valor de D, então você substitui 60 é igual a V vezes o T, que é 2. Tá? Posso arrumar aqui a nossa equação, V vezes 2 vai ser igual a 60. Vejam que essa equação e essa aqui são iguais. Tá? O nosso sinal de igual significa que a gente pode inverter, tá? O que está de um lado da equação, passar para o outro, né? E esse aqui para o outro. Tá? Só por quê? Por que eu fiz isso? Né? Para a gente trabalhar com V igual a alguma coisa. Então, eu quero a letra, né? Essa constante aqui, né? Que é a nossa velocidade, que vai ser sempre a mesma. Fique do lado esquerdo aqui, né? Que é o nosso primeiro membro. Nosso lado esquerdo da igualdade. Esse 60 já estava aqui, ó. Continua aqui. Agora, como o 2 não está mais multiplicando, né? Ó, V vezes 2, ou 2V. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. 60 dividido por 2. Então, o Vzinho é igual a 30. E nós acabamos de descobrir aqui, né? Ó, o nosso casinho. A nossa constante de proporcionalidade. Que é igual a 30. Tá? Então, posso reescrever agora. D é igual a 30T. Né? Porque não vai mudar, porque é uma constante. Ó. Então, é disso que saiu o nosso D igual a 30T. Tá? E o que eu posso fazer agora, professor? O que isso me ajuda em alguma coisa? Ó, ajuda por quê? Porque agora a velocidade sempre vai ser 30. Então, se eu quero colocar o tempo 1, né, no primeiro, o tempo igual a 1, quanto que vai ser a distância? 30. No tempo igual a 2, no tempo igual a 10, quanto que vai ser a distância no tempo igual a 10? 10 vezes 30 é 300. Né? Então, nós já temos aqui, conseguimos, substituindo no tempo, a gente já tem a distância. Agora, o que a gente tem que lembrar?
Por que isso é diretamente proporcional? E aí vai ficar uma coisa bem lógica, que olha só, quando eu coloco aqui 1, eu tenho 30, né? O D é 30. Quando o tempo é 2, o D da distância aqui vai ser igual a 60. Eu estou aumentando o T, está aumentando também, né, a distância. Então, aquela, né, diretamente proporcional. Proporcional porque a gente sabe que está sempre aumentando em 30, que é a nosso K, nossa constante de proporcionalidade. Vamos lá, ó, vamos ver aqui os nossos exemplos. E aí eu deixei pronto aqui, ó, exatamente isso. Ó. Se o tempo é 1, a nossa distância é igual a 30. Se o tempo é 2, a distância é igual a 60. Tá? Se o tempo é 3, a distância é igual a 90. Né? Então, esse aqui é um dos exemplos de grandeza diretamente proporcional. Primeiro, se um está crescendo, o outro também tem que crescer. Tá? Porque ela é diretamente proporcional. E ele precisa crescer na mesma proporção. Está crescendo aqui, né? Ó, mais 30, mais 30, porque a nossa constante aqui de proporcionalidade é a velocidade que vai ser sempre a mesma, que é 30. Tá? Temos mais relações, né, de grandezas diretamente proporcionais. E uma delas é o salário e horas trabalhadas. E aí temos uma perguntinha aqui, ó. Suponha que Jonathan trabalhe como freelancer na Zona Franca de Manaus e ganhe R$20 por hora. Se ele trabalhar por 8 horas, quanto ele receberá? Ora, professor, basta multiplicar, né? Exatamente. Então, você sabe fazer essa conta, né? É uma conta bem básica e bem simples. E isso vai te ajudar a lembrar sempre do quê? Né? Das grandezas diretamente proporcionais, tá? Os números, os valores diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, nós estamos falando de salário e horas trabalhadas, tá? Ó, qual será o salário dele, né? Quanto ele receberá, tá? Por 8 horas trabalhadas, sendo que ele recebe R$20 por hora. Isso é uma relação de grandeza diretamente proporcional, tá? E aí vamos para a solução aqui, né? Que você já deve ter feito até mentalmente, tá? Essa solução, mas nós vamos colocar na linguagem matemática aqui, tá? E você vai sempre lembrar, né, desses exemplos bem simples e básicos, e você vai lembrar da grandeza diretamente proporcional. A relação entre o salário, que nós vamos chamar de S, e o número de horas trabalhadas, H, é dada por... Então, o salário dele vai ser... Vejam aqui, ó, a nossa formulazinha, você vai sempre lembrar, né, que K multiplica aí. Ó, o K, quem é o K? A nossa constante de proporcionalidade. Então, o salário vai ser igual a K vezes o H. E o K, quem é o K? Você já fez essa conta, né? Como é que você fez essa conta? Tá? Ah, professor, mas eu não fiz ainda. Tá, mas alguns já fizeram, ó. 8 horas e R$20 por hora. Você vai multiplicar 8 vezes 20, né? E, na verdade, o que você vai fazer? Você já sabe que a quantidade de horas, você vai trabalhar 8, 9, 10, né? Tantas horas. Ela varia. Mas o R$20 por hora, enquanto que você não receber um aumento de salário por hora, você não fazer uma negociação lá com o seu chefe, você vai continuar recebendo os R$20. Então, é uma constante, né? Ele é o K. Ele é nossa constante de proporcionalidade. Se eu trabalhar 4 horas, 1 hora, eu vou receber 20. Trabalhar 2 horas, o Jonathan vai receber 40. Se ele trabalhar 3 horas, ele vai receber 60. Tá? Então, vejam aqui como é simples
essa ideia, né? Mas temos sempre que analisar caso a caso. O S, então, é o salário, o H é o número de horas trabalhadas, e o K, né, é a constante de proporcionalidade, que é quanto? R$ 20 por hora, enquanto que o Jonathan não receber um aumento. E nós vamos montar, então, a nossa equação aqui, ó. Então, o S, que vai ser o salário dele, né, quanto que ele vai receber, vai ser R$ 20, né, vezes a quantidade de horas que ele vai trabalhar. Então, essa aqui é a conta e a equação, desculpa, de que representa este caso. E é só substituir, né? Hora vezes 8, porque foram 8 horas trabalhadas. Ele vai receber R$ 160 pelo trabalho de 8 horas. Acabamos de fazer aqui um exemplo, uma conta com, né, valores aqui, ó, com grandezas diretamente proporcionais, tá? Então você vai sempre lembrar. Ora, aqui ele ganha tanto, né? Ele vai, quanto mais horas ele trabalha, ele é R$ 20 por cada hora trabalhada. Então, quanto mais horas, né, ele trabalhar, maior será o salário, né? Se ele colocar aqui 10 horas, vai receber R$ 200. 9 horas, 180, vai sempre aumentar. Só que você tem que sempre lembrar que aqui, ó, sempre está sendo multiplicado por 20, que é o K, né? A nossa constante de proporcionalidade, tá? Muito bem, vamos ver aqui mais exemplos. Também trouxe um exemplo aqui, né? Produção e tempo de trabalho. Pergunta: em uma fábrica localizada no Polo Industrial de Manaus, a produção é de 100 unidades a cada 2 horas. Tá? Se o tempo de trabalho for estendido para 6 horas, qual será a produção total? Então, aqui nós temos a relação, né? Produção e tempo de trabalho. Então, nas grandezas diretamente, né, ou inversamente proporcionais, o que primeiro que você vai analisar? Produção e tempo de trabalho. Qual é a relação que tem entre a produção e o tempo de trabalho? Você vai analisar da seguinte forma: quanto mais tempo eu trabalhar, o que vai acontecer com a produção? É esperado, né? Porque se você está trabalhando, tempo de trabalho, né? Que você não esteja aí fazendo outras atividades que não sejam o seu trabalho. Aqui é que você esteja trabalhando mesmo, né? Não esteja aí vagando nas redes sociais, e aí não conta, né? Mas você tem o tempo de trabalho e a produção. Quanto mais você trabalha, maior é a produção, né? Então aí já tem algo diretamente, né? E ele é proporcional, tá? Tem que ter aí uma proporção, né? Nós temos que ter a nossa constante de proporcionalidade, tá? Vamos analisar esse exemplo aqui comigo. Então, aqui está dizendo que a produção é de 100 unidades a cada 2 horas, tá? Está dizendo que essa produção é de 100 unidades a cada 2 horas, tá? Aí o tempo aqui, ele está variando, né? E vai variar, ó. Então, o tempo não pode ser a nossa constante de proporcionalidade, tá? Olha aqui, solução. Aqui diz o seguinte: a relação entre a produção... E aí nós vamos sempre utilizar algumas letras aqui para representar, né, o que a gente está querendo. Produção, então, nós vamos representar, tá? Em vez de estar escrevendo produção igual a tanto, colocar P igual, né, a alguma coisa. O tempo de trabalho, tempo T, tá? E nós vamos chamar de K a nossa constante de proporcionalidade, ó. Então, a gente pode dizer o seguinte, que P
é igual a K, né, vezes o T. P é igual a K vezes o tempo. Tá, vamos ficar aqui, vamos analisar o seguinte. A gente quer saber a produção, né? E aqui está dizendo, a produção é de 100 unidades a cada 2 horas. Né? Isso acontece, né, nesse exemplo aqui, sempre. Tá? Por quê? Porque aqui não está dizendo que vai diminuir ou aumentar a produção. Aqui o que está aumentando, né, são as horas, o tempo. Tá? Então, quando o tempo aumentar, a gente sabe que a produção vai aumentar. E aqui nós temos que ter uma constante, né? Tem que ser constante, porque senão nós não temos a nossa... não temos aqui uma proporção, tá? E aí não é diretamente proporcional, tá? Muito bem. Quando eu falo que tem 100 unidades a cada 2 horas, isso é constante. 100 unidades a cada 2 horas, tá? Então, a gente pode colocar aqui para cada hora, né? A gente vai calcular para 6 horas, o que a gente pode fazer? Então, nós temos uma constante, a constante da produção por hora, né? Que é 50 unidades por hora. Muito bem, né? Nosso K aqui vai ser 50 unidades por hora. Ou você pode deixar, né, K 100 dividido por 2, que é igual a 50, né? É a mesma coisa. Então, a gente já sabe, a nossa K é 50, tá? Então, fica fácil quando nós conseguimos entender, né, o que aquele problema em si está dizendo. Então, o que a gente tem que compreender? Se vai ser eu vou trabalhar aqui com diretamente proporcional, né, grandezas diretamente proporcionais, números, valores diretamente proporcionais, tá? Eu preciso verificar se uma cresce e a outra também cresce, senão não é direta, né? É inversa. E se tiver, nós temos que ter, tá, essa constante de proporcionalidade. Nós verificamos aqui que sim, né? Que a cada hora, né, a produção é de 50 unidades para cada hora. E cada 2 horas é 100. A única coisa que colocou ali para, né, que a gente tem que analisar é que 100 para cada 2 horas. Então, você tem que botar 100 dividido por 2, tá? Pode trabalhar com 100 dividido por 2, ou pode já trabalhar com 50. Vejam aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, o que a gente fez agora? Nós identificamos, né, os dados do problema. Colocamos letras. P é a produção. T é o tempo de trabalho. K é a constante de proporcionalidade que precisa ter. Que é o quê? A produção por hora, né? Que a gente viu que é 50 por hora. E aí nós temos a nossa equação, sabendo que elas são diretamente proporcionais, elas estão sendo multiplicadas pelo K, né? Então, o P vai ser igual aqui, ó, 100 dividido por 2, que é igual a 50, que nós já vimos, né? Que é 50 por hora. 50 vezes 6, 300, né? 300 unidades, tá? São exemplos básicos, são exemplos simples, mas muito importantes para você conseguir aí definir o que é, tá? Quando que a gente está trabalhando aí com grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.